Existe uma engrenagem invisível que permeia a vida de toda a sociedade. Chamamos essa engrenagem de dinheiro. Em 1971, o dinheiro foi corrompido por aquele que era para protegê-lo. E é isso que acontece quando terceirizamos a nossa responsabilidade para terceiro. A corrupção impera. E foi isso que aconteceu com o papel moeda. Desde então, sem lastro algum no ouro ou em qualquer coisa de valor até então. Fizeram isso com toda a população mundial, botando algemas chamadas de curso forçado, e correntes que empurram toda a população para baixo, que hoje chamamos de inflação. Sou Hamilton Haskell e esse é o seu Chainless Learning. Espero que você goste do conteúdo, porque hoje eu vou estar ensinando você sobre o que é o Bitcoin e como que ele funciona. Então, já vai deixando seu like, se não é inscrito, se inscreva e bora pro conteúdo. Pessoal, antes de mais nada, queria mostrar aqui para vocês a história e como que o Bitcoin surgiu e depois como ele funciona. Então, bora lá. Cara, antes de mais nada, eu preciso mostrar para vocês esse site, tá? Todos os sites, todos os links que eu falar aqui vão estar aqui nos comentários, né? Nos comentários ou na descrição do vídeo. E o primeiro site que eu queria mostrar para vocês é esse daqui. É What Happens in 1971. O que aconteceu? Que merda que aconteceu em 1981, traduzindo diretamente aqui para vocês. Cara, basicamente, esse site aqui, ele traz vários gráficos do que aconteceu em 1971 que fez basicamente a nossa produção como sociedade diminuir e algumas poucas pessoas enriquecerem e todo o resto da sociedade não. Então, tem alguns gráficos aqui que eu acho interessantes, eu vou passar por algum deles e eu vou te mostrar o que aconteceu. O primeiro aqui é o quanto que é produzido pelo quanto de é pago por hora por cada pessoa, né? Então, a gente pode ver que a humanidade ela tende a produzir riqueza ao longo da história, só que foi pago cada vez menos às pessoas, né? Nesse gráfico aqui. Tem outros gráficos aqui que eu acho interessantes, mas eu não vou passar por todos porque são muitos. Daria um vídeo só de eu falando desses gráficos aqui, né? Mas um que eu acho muito interessante, é, temos esse daqui também, que diz o quanto que as pessoas ganham e o quanto que o valor das casas aumentaram. Diz aqui nas principais capitais, então ele bota aqui New York e Boston, né? É um gráfico americano, mas isso reflete em quase todos os países que a gente vive. Um outro gráfico interessante é o quanto de tempo para comprar uma casa, né? Então, antigamente o pessoal tinha 2,4 anos para comprar uma casa, hoje beira aos 7. Isso na realidade americana, tá? Que é um dos lugares onde tem mais riqueza no mundo. Imagina que para o brasileiro, o afegão médio, o quão difícil é comprar uma casa, né? É, deixa eu ver aqui se eu encontro. Esse gráfico aqui é muito interessante também, né? Então aqui diz basicamente qual que é a dívida americana, né? Então a dívida americana é da Primeira Guerra, da Grande Depressão e da Segunda Guerra Mundial. E aqui tá 1971, 1972. Depois disso, a dívida americana só fez aumentar depois disso, né? Isso aqui basicamente mostra pra gente, né, que o governo americano se endividou tanto, né, na história dele, que ele não tinha uma outra solução que não seja desmembrar o ouro do papel moeda. Antigamente, cada $1 equivalia a uma porção de ouro, e hoje isso não acontece mais. O governo ele imprime cada vez mais dinheiro, e isso tirou totalmente o lastro do que a gente conhecia como dólar, como moeda, como um porto seguro, né. Existem aqui outros vários gráficos, né. O outro aqui, ó, esse aqui mostra melhor sobre a dívida americana, né. Então aqui, antes de 1971, o governo americano se endividou aqui com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, né, vocês não conseguem ver. Então tá aqui, Primeira e Segunda Guerra Mundial, o governo americano se endividou. Ele também se endividou, nas guerras internas dos Estados Unidos, e depois disso, se vocês verem, a dívida dele só cresce, só cresce. E não para de crescer desde então. Eles não têm uma política de falar assim: "Ah, a gente vai parar de emitir dívida ou emitir papel moeda em relação à dívida", não. Eles só vão emitir cada vez mais dinheiro, e eles chamam isso de inflação, e o que a gente vê cada vez pior, né. Pessoal, vou botar esse site aqui embaixo. Acho que vale a análise de todos esses gráficos e vocês mesmos tirarem as suas próprias conclusões sobre isso, tá? E desde então, o governo americano
ele começou a aumentar o seu poder sobre os cidadãos americanos e surgiu um pessoal aqui do Manifesto Crypto Anarchist. Esses caras aqui eles surgiram ali em meados de 92, mas desde 88 os caras já faziam reuniões, e essas reuniões eram para diminuir o fato do governo aumentar o seu poder sobre isso, né? A gente tem um filósofo brasileiro ali, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem um livro muito interessante sobre o Jardim das Aflições, onde ele fala que o governo só tende a aumentar o poder. E esse pessoal aqui já viu isso em 1888. Eles falaram, cara, existe uma forma que a gente vai acabar parando ou freando ou aumentando a privacidade das pessoas por meio da tecnologia, por meio da criptografia. E foi isso que esses caras eles tinham em mente. E eles acabaram fundando esse grupo, e aí vieram vários pessoas se juntando a eles. Houve um outro manifesto aqui em 93. Vocês não conseguem ver, está aqui, 93. E tem um vídeo muito bom aqui do Avelino, onde ele narra esse texto aqui do Timothy May. Deixa eu trazer aqui para vocês verem. Aqui é o canal do Avelino Morgante. E basicamente aqui ele narra essa filosofia. Eu aconselho todos vocês a ouvirem esse texto. Uma coisa interessante aqui que se vocês forem ver, o meu nome ele tá aqui, Hamilton Haas, que eu ajudei a contribuir com esse vídeo, com o canal do Avelino na época. E é algo muito interessante. Basicamente aqui ele narra a filosofia por trás desse sistema. Eu não vou botar esse vídeo todo, ele tem 6 minutos, mas é para que vocês entendam a filosofia por trás disso. Vai lá nos comentários comentar, vim aqui por conta do vídeo do Hamilton. E tem esse vídeo curtinho aqui do Milton Friedman. O Milton Friedman, ele, com o advento da internet, ele já pensou que poderia existir uma criptomoeda online. Mesmo ele não sabendo muito de tecnologia, ele já falou, cara, isso daqui possivelmente vai acontecer. E ele acertou na mosca o advento do Bitcoin. Eu vou botar esse vídeo aqui rapidinho. Eu já selecionei o trecho que ele fala desse ponto, enquanto a gente ouve aqui ele falar. Is going to be one of the major forces for reducing the role of government. The one thing that's missing, but that will soon be developed, is a reliable e-cash, a method whereby on the internet you can transfer funds from A to B without A knowing B or B knowing A. The way in which I can take a $20 bill and hand it over to you, and there's no record of where it came from. And you may get that without knowing who I am. And that kind of thing will develop on the internet, and that will make it even easier for people to use the internet. Of course, it has its negative side. It means that the gangsters, the people who are engaged in illegal transactions will also. Então, pessoal, aqui foi o economista Milton Friedman meio que acertando na mosca o que haveria de vir, que era o Bitcoin, né? Então, vou passar aqui para a minha apresentação. E a gente consegue ver algumas coisas interessantes. Então, vamos lá, pessoal. Fiz aqui uma apresentação onde eu vou mostrar as principais pessoas que contribuíram antes do Bitcoin, né? E mostrar como que o Bitcoin funciona. Então, aqui a gente tem a pré-história do Bitcoin com a tentativa do Eidai com B-Money, com Adam Back do Hashcash, R. Paul com Hal Finney, o BitGold com Nick Szabo e o eCash com o David Chaum. O David Chaum aqui foi o mais antigo, não tem aqui uma ordem cronológica do que eles foram fazendo, mas todas essas foram tentativas antes do Bitcoin. Algumas delas foram citadas, essas 4 primeiras aqui, sem dúvidas, foram citadas no paper do Satoshi Nakamoto, mas só que todas elas tinham um problema. O problema era o problema do gasto duplo, né? Então, todas elas tinham um problema que poderia ser gasto 2 vezes a mesma quantia de dinheiro, e o Satoshi Nakamoto vem com uma solução para isso. Em 31 de outubro de 2008, ele publica em um grupo de e-mail de criptólogos sobre o paper. Então ele publica o paper, a ideia, e faz um convite às pessoas para ver se a ideia dele estava errada ou algo desse tipo. E o primeiro bloco do Bitcoin ele é minerado em 3 de janeiro de 2009.
E nesse bloco, aqui se vocês poderem ver, ele coloca esse jornal, e ele enfatiza a ideia que os bancos estavam sendo salvos pelo governo americano e possivelmente, sem dúvida alguma, a principal ideia do Satoshi Nakamoto quando houve a crise de 2008 foi, pô, estão imprimindo dinheiro aqui como sempre fizeram e agora para salvar os amigos do rei, eu quero acabar com isso, e ele veio com essa ideia de criar o Bitcoin. Isso aqui, se vocês se lembrarem, 2008 foi a crise do subprime, onde o governo americano imprimiu dinheiro para literalmente salvar os bancos. Então, Satoshi Nakamoto acaba gerando os primeiros blocos ali do Bitcoin. Mas agora bora para o que interessa, que é como que o Bitcoin funciona, tá? O Bitcoin, eu botei, e essa é a maneira como eu entendo e a forma mais interessante como eu vejo para ensinar vocês sobre o Bitcoin, que existem 3 partes que se conversam entre si. Né? Minha cabeça está aqui no meio, mas basicamente os nós, que fazem a validação da rede e gravam toda a blockchain, as carteiras, que fazem as assinaturas do Bitcoin, né? As assinaturas para fazer a transferência dos Bitcoins, e os mineradores que criam os blocos, tá? Esses 3, eles sempre conversam, eles sempre têm sinergia, e é essa maneira mais fácil que eu tenho para explicar para vocês o que é blockchain e como que o Bitcoin funciona, ok? Então, pessoal, os nós, eles são basicamente pedacinhos, não pedaços separados, mas todos eles têm a mesma informação. A informação que eles detêm é a blockchain, tá? Então, eles têm a blockchain dentro deles. Então, todos os nós têm a mesma informação, que é a blockchain. E o que é a blockchain? A blockchain nada mais é do que uma lista de blocos, e esses blocos eles têm basicamente a mesma estrutura, um cabeçalho, né, e uma lista de transações. Cada cabeçalho, né, dessa blockchain, dessa lista de transações, ele tem uma referência ao bloco anterior com uma informação chamada de hash, né? O hash da transação, o hash do bloco, né? Então, cada cabeçalho tem o hash do bloco anterior, o hash do bloco anterior e o hash do bloco anterior. Quem é responsável por isso é o minerador. O minerador ele tem uma certa dificuldade para encontrar esse hash e ele gasta poder computacional para fazer isso. Isso a gente chama de POW, P-O-W. Então, vou até escrever aqui, P-O-W. Então, por meio do P-O-W, ele encontra o hash do bloco. Eu vou me aprofundar mais nessas informações nos próximos vídeos. Eu vou fazer um vídeo só sobre mineração, um vídeo só sobre NOM, um vídeo só sobre script. Então aqui é um vídeo mais geral para você ter um entendimento mais completo sobre o que a blockchain é. Então aqui ele pega o que é o hash. E o hash nada mais é, pessoal, do que um identificador de dados. Né? Então ele identifica o que o dado é, ele identifica o que esse dado é. Basicamente a identidade do dado. Eu trouxe aqui um link para vocês. E esse link aqui vocês também podem estar acessando, eu vou deixar aí na descrição, onde aqui eu peguei basicamente o roteiro desse vídeo aqui, e eu botei aqui para ele gerar um hash, né? Então aqui, se vocês verem, eu tenho um hash aqui 256, que é utilizado no mineração do bloco, né? Esse hash aqui 256, ele tem esse nome aqui. Esse roteiro aqui ele tá bem grande, mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que eu vou calcular aqui o hash e deu esse número, certo? E esse número aqui, se eu botar apenas um ponto aqui, né, só fez a adição de um ponto, vocês vão ver o hash modificou completamente. Esse é o poder do hash. Eu posso mudar um bit da informação, o menor bit possível, uma vírgula, um ponto, qualquer coisa que eu mudar, o hash vai ser totalmente diferente. Então, existem 2 coisas principais no Bitcoin de criptografia. Uma é o hash, o outro é o curva elíptica. E eu quero que você entenda agora que o hash ele é apenas uma identidade, é minha identidade do meu dedão aqui. Então, a única pessoa que tem esse dedão aqui sou eu. A mesma coisa, o único hash desse dado aqui que eu botei aqui para ele calcular é esse daqui. E para cada bloco vai ter um hash, um identificador. Então, é identificador de dados, basicamente isso, tá? Então, pessoal, agora que você já entendeu o que é o hash, eu vou mostrar aqui para vocês a continuação.
Então, basicamente, o que o minerador faz aqui, ele faz o seguinte, ele cria um bloco válido, esse bloco sendo válido, ok, mas ele ainda assim precisa criar um hash válido. Então, ele precisa encontrar um hash tal que caiba na dificuldade do minerador e que seja compatível com a identificação do bloco, e aí sim ele consegue colocar esse cara aqui. E sempre no cabeçalho tem um identificador do bloco anterior e ele vai lá e adiciona dentro da blockchain. Então, basicamente, o que você precisa entender hoje sobre o minerador ele vai constrói o bloco, ele depois de construir o cabeçalho e o número da transação, ele vai lá e faz a transação. Agora, bora para uma das partes mais importantes aqui, o que tem dentro de uma transação. Aqui, dentro do bloco, a gente vai ter uma lista de transações, né? Então, a gente vai ter o cabeçalho e uma lista de transações. Aqui que vem a grande jogada, que é a carteira, tá? A carteira, no final do dia, o que ela faz? Ela assina a transação. Ela fala, sou eu que estou fazendo essa transação. Vamos ver como é que isso funciona. A gente tem sempre em uma carteira uma chave pública e uma chave privada. Essas chaves, elas são gêmeas. Elas são gêmeas. Então, quando você cria uma chave pública, você necessariamente precisa de uma chave privada. Elas são chaves gêmeas. E aqui eu vou explicar a vocês como um cadeado, como que isso funciona de uma forma mais literal, tá? Eu trouxe essa analogia para que vocês consigam entender, tá? Para cada transação vai existir uma tranca. E essa tranca tem uma tranca aonde a chave pública fecha essa tranca e só a chave privada consegue abrir essa tranca. E onde é que fica esse cadeado, Hamilton? Esse cadeado, cara, ele fica aqui. Ele fica dentro de alguns baús, tá? E cada baú desse daqui, ele tem uma quantia de Bitcoin dentro dele, tá? Então, para cada baú desse, existe uma quantia de Bitcoin. E como é que eu sei o saldo de uma carteira? Você tem que ver quantos baús essa carteira tem, né? Então, eu fiz aqui a soma já para vocês. Então, 0,15 mais 0,5 mais 1 vai dar o total aqui de 1,65 Bitcoins. Então, essa chave pública, como o nome já diz, ela é pública. Todo mundo consegue ver quais são os cadeados dos baús que estão referentes a ele, né? Então, tem uma tranca aqui referentes a esse cadeado. E como é que funciona uma transação? Bora lá. Então, imagina que eu quero mandar 0,1 bitcoins para um amigo meu, Bob, e esse cara eu quero mandar 0,1 bitcoins para ele. Então, o que eu faço? Eu pego uma caixinha de Bitcoin que eu já tenho, eu vou lá e abro ela, tá? Então, eu venho aqui, eu pego esse 1 Bitcoin que eu tenho, eu vou lá e abro ela. E lembrando, esse input, que é o valor de entrada da minha transação, ele é referido a um bloco que foi minerado, né? Então, foi minerado um bloco lá atrás, na blockchain, e eu falo, desse lugar aqui que eu recebi esse 1 Bitcoin, eu quero abrir ele. Então, o que acontece? Apenas a chave privada consegue abrir o cadeado, e o que a gente consegue ver no final da transação é uma assinatura. Então, o cara ele já abriu esse baú, e ele vai fazer o seguinte, eu vou fazer um novo baú, que a gente chama de UTX Alt, que é o out da transação, que é a saída da transação, só que 0,1 Bitcoin para o Bob, para a chave verdinha. Então, ele vai receber 0,1. Lembro, e aqui o que acontece, pessoal? Vai ficar 0,9 Bitcoin sobrando. O que eu faço? Eu faço um troco para mim mesmo. Então, eu crio aqui um outro output, que é para mim mesmo. Tem um aqui, eu botei aqui a cor preta como eu, a cor verde como o Bob. Então, isso daqui é basicamente uma transação. Uma transação, ela necessita de um input que é referenciado um output de uma transação anterior. Então, ele precisa de um input que já foi transacionado anteriormente. Isso é uma das maneiras que resolveu o problema uma das opções do gasto duplo, tá? Então, aqui ele sempre vai pegar uma transação que já foi realizada no passado. E todos os bitcoins, eles advêm da mineração do Bitcoin, né? Então, se você acompanhar todos os inputs de um Bitcoin até a origem dele sempre vai ser um bloco, né? Então, sempre uma transação ele vai ter um valor de entrada e um valor de saída, e esse valor de saída é em um novo cadeado, tá? E toda transação ela tem um hash, e esse hash da transação vai para a lista de transações. Já expliquei aqui para vocês o que é um hash. O hash é o identificador dos dados, a informação dessa transação.
Pessoal, é isso, tá? Simples, fácil. Eu não queria complicar tanto, tá? Em questões mais técnicas. Eu vou tentar trazer aqui para vocês coisas mais mastigadas de cada uma dessas operações, né? Então, pô, Hamilton, eu quero saber mais como é que um nó funciona. Quero saber mais como um minerador funciona. Quero saber mais sobre a carteira. Eu vou trazer mais vídeos sobre esse nos próximos Chainless Learning, tentando ensinar vocês mais detalhe que cada uma dessas coisas funciona. Eu quis dar um passadão geral para botar todo mundo no mesmo pé de informação, mas o que vocês precisam saber é isso, tá? Então, os nós guardam as informações, essas informações são organizadas em blocos. O bloco tem basicamente uma transação, basicamente tem lista de transações. Essas transações, esses blocos são separados em um cabeçalho que diz a informação do bloco, e as transações, a lista das transações, e as únicas pessoas que conseguem assinar são quem tem a chave pública ou chave privada de um determinado cadeado, e esse cadeado ele abre o que a gente chama de UTX-out, né? O output de uma transação anterior. Então, sempre o input da sua transação vai ser o output de uma transação anterior, e você abre esse baú, né, a analogia que eu estou fazendo aqui, você abre esse baú e você tem que fazer a transação para o outro lado, senão você perde seus bitcoins. Pessoal, é isso, tá? Então, deixa o like, comenta, me tragam mais feedbacks. Pô, Hamilton, ficou perfeito. O que eu nunca tinha entendido sobre Bitcoin, eu agora estou entendendo. E é basicamente isso, tá, pessoal? Eu acredito que essa analogia ela foi bem interessante aqui para vocês. Então, eu sempre crio uma tranca, um carimbo da transação, tá? Pessoal, é isso. Deixa o like, comenta, se inscreve.